Qual é a hora aí no seu, Luciano? É 6 horas aqui. 6:01. É, 6 horas aqui. A rádio feita pra você. De olho na cidade, traz para você o jornalista Luciano Kleber. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 22 de outubro de 2019. Estamos iniciando nossa participação, que faz uma conexão no programa De Olho na Cidade, que tem o comando do nosso querido e grande comunicador Assis Nascimento, ao lado do nosso amigo fiel escudeiro Ricardo Gomes, com o programa A Hora da Notícia, da Rádio Assunção Cearense, em Fortaleza, e a gente faz essa conexão a partir de agora. De início, como sempre, aí em Fortaleza, bom dia para o Nilton Mourão e também para o Vicente Alencar, que vinham com o programa até agora. Um grande abraço já para quem fez que ajudou a levantar nossa voz nas redes sociais, fazendo o compartilhamento do vídeo, como o Everton Bezerra, o Jesus Alves, Antônio Lima, Olavo Souza, João Rodrigues, o Wellington Macedo, o Auriclésio Macedo, o Paulo Regis, o Wagner Viana, Dr. Paulo Roberto Soares Nobre, o portal Calango News e o programa Poder e Cidadania, lá da Rádio Metro Interative, em Maranguape. Um bom dia para quem entrou em contato também pelo WhatsApp, 9616-1470, como o Gilberto Coutinho e o meu querido Michel Mendonça, que agora está trabalhando no PECEM. Bom dia, Sargento Michel Mendonça, que está também aqui já na timeline do Facebook, assim como a Helena Soares, a Catarina, a Águida Araújo, o Gilardi Alves, mandando todos um bom dia. Também Johnny Brasil, bom dia, Luciano Kleber, bom dia, Michel Mendonça, um abraço do Major Brasil. Grande abraço, Major Brasil, um prazer tê-lo por aqui. Um bom dia também para o Simão Oliveira. Amigos, começar falando de futebol, né, que tem essas coisas. Ontem foi mais um milagre, né? Aconteceu o excepcional no domingo em relação ao Guarani. E aí é uma bobagem, né? Tem gente discutindo, achando que o time se vendeu. Não, foi uma fatalidade, uma ruindade, né? Estava comentando agora aqui com o meu querido Assis Nascimento. Na verdade, a palavra dele foi essa, é ruindade. Ruindade. É porque tem gente que começa umas teorias, o Guarani se vendeu. Gente, se era para o Guarani se vender, o mais fácil é você vender o goleiro, né? Porque você compra logo. Você está dizendo aqui, compra o treinador e o goleiro, né? E o goleiro, se tivesse comprado, não defendeu 3 pênaltis. São coisas bem distintas, assim. Tanto a dificuldade, há 2 dificuldades. A grande dificuldade é você botar a bola para fora, na trave daquele tamanho, né? Assim, você que é jogador, né? Eu já bati pênalti também. Eu acho que eu nunca joguei um pênalti para fora, não, viu? A trave é muito grande. Eu jogava futebol de salão, a trave é menor ainda, né? Amava futebol de salão. Quando eu saí do seminário, minha preocupação é se agora, onde é que eu vou jogar, né? Pois é. Então, tem essa fatalidade. 4 pênaltis perdidos, 2 para fora e 2 na trave, né? Então, ficar dizendo... gente, essas horas tem que reconhecer. O time errou, o time foi ruim, o time foi medíocre, e teve também as fatalidades que acontecem no mundo do futebol. E a outra coisa, eu estava comentando com o Nascimento, 3-0, como é muito larga a vantagem, você jamais vai se preparar para bater pênalti. O outro time foi o contrário. Com certeza, eles estavam na alma deles. Nós vamos tentar reverter o placar e vamos levar essa partida para os pênaltis. Apostaram que ganhariam nos pênaltis. Então, foi o ímpeto vencedor, guerreiro do outro time, que não teve no Guarani, que foi a diferença, que fez a diferença e fez com que o Guarani caísse dentro do PV. E ontem aconteceu o contrário. O Vozão, né, o Ceará, até os 40 minutos do segundo tempo estava perdendo. Era um resultado também normal, dentro lá contra o Bahia, lá fora de casa. Aos 40 minutos, um zagueiro, né, foi que o grande cara, um zagueiro, não foi um camisa 9, foi lá, fez o gol de empate e virou o jogo. O Ceará fez 2-1, mostra que está vivo e que está na disputa para não cair. É triste, mas é isso, né? Os times cearenses estão na Série A como que penetras, né? Porque estão ali lutando para não cair, para se manter na competição, que já será uma grande coisa, né? Aí, tá? A gente tem visto o desempenho, nós estamos já no segundo turno e o grande desempenho dos times cearenses, por melhor que seja, e aí está ali beirando a zona de
de rebaixamento. O Ceará estava, né, quando venceu, saiu da zona, mas tem sempre um perigo. Está sempre sendo assediado pelos adversários e está sempre nesse perigo de voltar. Nada está seguro, né? Nem a volta e nem a permanência. Bom dia para o doutor Paulo Roberto, bom dia para o Valíris Avelino, Antônio José Loyola, bom dia a todos, estamos assistindo aqui em Fortaleza. O Juveraldo, grande abraço. O Elton Pereira, dizendo, estamos juntos na Rádio Interativo Metro Maranguape, retransmitindo e compartilhando em cadeia com a Rádio Assunção Cearense e a Rádio Paraíso de Sobral. Paulo Rodrigo Oliveira, André Lima, Aristeu Castro, André Lima mandando uma bênção para nós também, o Wagner Viana, bom dia para o Elias de Sobral. Gente, na Rádio Assunção, o tema estava sendo comentado o engenheiro que deu o seu depoimento sobre a queda, né? E é difícil a gente fazer um juízo, porque a gente é leigo na situação. Mas eu compreendo, eu acho que o engenheiro realmente não tinha tido tempo de... Primeiro, assim, a gente tem que dividir. Se há culpados ali, não é só de um, né? Se há culpados, né? Porque, primeiro, assim, a grande culpa é a falta de manutenção do prédio. O prédio chegou ao pico, né? Só foi tratar da manutenção, assim, de última hora, foi visto, foi tirado uma empresa, colocou outra empresa de menor custos e certamente com menos qualificação. Isso é o usual. A gente está sempre tentando economizar. E é justo, né? Tentativa de economizar. Porque as pessoas também não sabem, a síndica não sabe, os moradores não sabem da gravidade. E o próprio engenheiro disse que tinha pedido escoras e que já estava prevista para o dia seguinte haveria escoras. E ele até acha que mesmo com as escoras, certamente o prédio viria abaixo. O prédio já estava em colapso. Era complicada a situação. Então é difícil a gente querer culpar, né? Se chegar amanhã um resultado de uma perícia e disser, não, houve falha do engenheiro, eu volto atrás. Eu também sou levado a crer que ele não tinha... Quem é que quer deixar um prédio cair, né? O cara queria ganhar o dinheiro dele. Ia terminar a obra e agora, com o prédio caindo, ele não teve mais... O dinheiro foi embora. Comprou material, está num prejuízo, né? Obviamente, o prejuízo maior foi da vida das pessoas. Mas ninguém estava ali em sã consciência. Foi incompetência, não teve condições de verificar. Ou diz, vamos fazer aqui o possível, né? Mas, assim, eu acho que se viu a situação grave, era a primeira coisa, tira o pessoal daí. O prédio está numa situação muito periclitante, né? Como diz. Então, tinha que... Manda o pessoal embora para qualquer canto. Vai para um hotel, te vira, vai para casa de parente. O ruim mesmo é perder a vida, né? Bom dia para o Carlos Bom Castro, de Brasília, doutora Ana Maria Gugel e o Everton Bezerra. Bom, mais um round da briga aí do PSL. E, enfim, né, manchete dos dois principais jornais de hoje, a Folha de São Paulo e o Globo. Enfim, Eduardo Bolsonaro vence a disputa. É claro que haveria de vencer. Haveria de vencer a disputa dentro do PSL, porque quem é o Bivar na fila do pão, né? Como dizem, né? Não existia o Bivar. E até falam dele assim, olha, Bivar era um cartola lá do esporte, e dizem que na época que ele comandava o esporte, ele deu propina ao povo da CBF para contratar um jogador do esporte para a seleção brasileira. Na época, o comandante, o técnico, era o Emerson Leão, que nega, diz que jamais recebeu qualquer coisa. Mas alguém pode ter recebido, né? E o cara não era essas coisas e foi convocado, participou da seleção brasileira. Isso dá conta, assim, de como é, quem é a figura. E aí, de novo, a sequência que não terminou, que ainda o outro lado está preparando nova lista. Bobagem, né? De lista, em dezembro já teremos as novas eleições. E a novidade agora, né, tendo em vista essa questão aí, é o Bolsonaro até fazendo um apelo para que o filho fique no Brasil, né, abra mão da embaixada e fique para pacificar o PSL. Aliás, uma frase boa, engraçada, do Major Olímpio, né, quando falava sobre o que achava de mandar o Eduardo para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, ele dizia, rapaz, era bom mandar os três, cada um para uma embaixada diferente, ficar bem longe do Brasil para evitar as crises, porque muitas pessoas, a Joyce Hassmann está dizendo isso tudo, né, que muitas das crises, ou das propensas crises que estão aí,
são sempre originadas no seio familiar. Os filhos, os filhotes. Bom, o certo é que Bolsonaro... Sim, o delegado Valdir veio ao público, divulgou um vídeo dizendo que abria mão, não citava naquele momento o nome do Eduardo Bolsonaro, e estavam crentes no aceno aí de uma negociação que o general Ramos tive que ter feito. Houve uma conversa telefônica, e hoje em dia é cada vez mais complicada essa conversa telefônica, todo mundo gravando, né? Estão gravando até o presidente da República. E o Bivar imaginava que haveria ali uma negociação, um apaziguamento da situação, mas o grupo, na verdade, entrou com a lista e colocou Eduardo Bolsonaro, que já estavam querendo um terceiro nome, como se fosse assim, vamos lá, eu cedo aqui, tu cede ali, e a gente encontra uma saída. Porque quem é que tem a ganhar com essa luta do PSL? Dentro do PSL, quem tem a ganhar? Todos a perder. Aqueles que estão brigando com o presidente, porque estão perdendo poder, e a política é isso, você briga e luta pelo poder. E o presidente também, porque vê a sua base esgaçada, críticas, né? E o que demonstra, assim, Bolsonaro hoje no Japão disse que o bem vai vencer o mal. E disse uma coisa certa, né? A grande maioria do exército PSL é feita de novatos, de gente que não está afeita à política, à discussão política, ao embate político. O Bolsonaro foi passado já na casca do alho, tem 20, quase 30 anos dentro de mandato parlamentar, dentro do Congresso Nacional, daquele ninho de cobras. E você não vê nos outros partidos, e aí todo mundo fala dessa coisa que seria inédita, né? O ineditismo da briga do partido com o presidente, da briga intestina. O PT pega fogo na discussão entre eles, mas raramente essas brigas chegam, pelo menos às manchetes, né? Que acolá tem algum vazamento e tal. Mas no PSL não, a briga é briga de foice às claras, não é no escuro, né? As claras para todo mundo ver. Para todo mundo ver o sangueiro, para todo mundo ver as feridas, né? Coisas que você não vê no MDB. O MDB tem as brigas para lá e para cá, também é cheio de correntes, mas no fim eles se acertam. Então, nisso também o PSL é a novidade, né? Novatos que jamais estiveram assim, à borda do poder, como muitos estiveram. Esse delegado Valdir, né? Medíocre total. Bivar, muito medíocre. A Joyce Hasselman tinha um certo brilho, mas também demonstrou que é destabanada, não sabe administrar crises. Na hora que é retirada, ela sai atirando. Isso não existe. Bom dia para o Wagner Viana, bom dia, Luciano, o senador Humberto Costa do PT, está ameaçando o Brasil de atentados terroristas, bem como propaganda derrubada do governo. A grande imprensa nada fala, tampouco nossas autoridades tomam qualquer providência. Eu também não iria falar, porque eu não vi isso, tá, Wagner? Vou mandar o link depois. Mas de ameaça, de empichar, de não sei o que, isso faz parte da política. Essa briga pelo poder, empicharam. Enquanto ele pode ameaçar empichar o Bolsonaro, empicharam a presidente dele, né? Doutora Ana Maria Gugel, bom dia, queridos jornalistas. A síndica Gracinha era minha amiga, olha só. Trabalhamos por muitos anos no Hospital Infantil Albert Seib, uma pessoa inteligente e competente. Pois é, estava preocupado, né? Tanto que morreu também, estava ali, na hora, né? Muito próximo, tentando resolver o problema. Certamente já fora de hora, né? Já não dava mais tempo para resolver. Djalma, mas é como a gente diz, ela não era especialista nisso. Como é que a gente vai imaginar que um prédio vai ruir? A gente imagina que vai viver para sempre. Obviamente tem que ter as manutenções, né? Bom dia para o Djalma Oliveira, o Osmar Mesquita, a Roseli Mesquita, bom dia, amigo Luciano, na escuta. Um dia abençoado para todos nós. Brasil de fortes emoções. É isso. Dizem que Sobral é a cidade de cenas fortes. Bolsonaro é o Brasil, o país de cenas fortes na política, né? André Lima Ramos, concordo com o Major Olímpio. Manda todos os 3 bolsomínimos para 3 embaixadas. Quem sabe o presidente Bolsonaro terá paz no seu governo, pois esses filhos do Bolsonaro são causadores de discussões e picuinhas. No mínimo, eles alimentam muito, né? Principalmente o mais imaturo deles. Você vê que o Flávio é mais na dele, né? O Carluxo vai para o lado pessoal e o Eduardo vai para a política. O certo é que eles também protegem o presidente.
muita coisa que o presidente quer dizer e não pode dizer, eles acabam dizendo. Então, eu concordo que, às vezes, atrapalham mais do que ajudam. Mas, assim, Bolsonaro veio para chacoalhar. O grande problema, essas discussões, eu vejo amigos meus, né? Faz uma análise sobre o Bolsonaro. Olha, vocês fazem uma análise sobre o Bolsonaro na ótica do que vocês imaginariam que ele deveria ser. Bolsonaro se elegeu. Hoje tem um artigo legal do Schwartzman, eu gosto muito do Schwartzman. E eu concordo com ele, eu já tinha dito isso algumas vezes aqui. O Bolsonaro veio para chacoalhar. Vocês esperam do Bolsonaro uma receita que imaginavam para outros presidentes, jamais para o Bolsonaro. O Bolsonaro é um candidato fora da caixa. Ele se elegeu dentro dessa estratégia. Na régua, na ótica de todos nós, aqui estávamos acostumados, jamais um candidato como Bolsonaro sequer chegaria ao segundo turno. O grande ódio e rancor do Reinaldo Azevedo, que ele gosta de ser o premonitório, o cara que acerta todas, é que Bolsonaro descumpriu, matou todas as suas premonições, desfez todas as suas profecias. Isso, para o ego exaltado do Reinaldo Azevedo, é imperdoável. Ele não perdoa o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro veio para chacoalhar. Não se imaginava que um candidato sem estrutura partidária, sem dinheiro, desconhecido, sem tempo de televisão, com toda a mídia contra o cara, os candidatos todos batendo no Bolsonaro, ele sem tempo de TV para se defender, usou as mídias sociais. E as mídias sociais hoje são mais preponderantes do que a própria velha mídia. É o que tem acontecido. A velha mídia bateu, bate e baterá sem dó nem piedade no Bolsonaro, que a gente está vendo isso o tempo todo. Nunca um presidente sofreu tanta porrada e bomba nos primeiros meses de governo quanto o Bolsonaro. Nunca. Eu vou ler um pouquinho do que diz o... Bom dia para o Márcio Manuel dos Santos e para o André Lima, falando do Major Olímpio. Reinações de Jairzinho, né? É um título do Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho, ele fez de Jairzinho. E é interessante, eu vou ler porque é interessante. Jair Bolsonaro foi eleito presidente porque não era um candidato normal. Muita gente ainda não entendeu isso. E gostaria que o candidato Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro, que aquele candidato anormal fosse só para se eleger. Porque nós estamos acostumados com estelionato eleitoral. As pessoas dizem uma coisa na campanha e desdizem no dia a dia do mandato. Bolsonaro está sendo a mesma coisa. Está sendo o cara da instabilidade que houve na campanha do anti-establishment, do anti-status quo. E todo mundo queria que ele fosse lá para articular, para congregar com o Congresso, né, para se dar bem com todo mundo, e ele não é isso. Obviamente que ele arrefeceu. Ele não passa por conflito direto, mas de vez em quando ele dá longe dele. Ou por ele, ou via filhos. Né? Ele despontou como uma figura anti-establishment, no instante em que a população se rebelava contra o status quo. Então, nesse caso, ele foi oportuno. Não é oportunismo, né? Ele sacou. Ele era o cara talhado. Ele tinha o físico para aquele figurino. Havia um paletó ali. O físico dele foi talhado para aquele paletó. Ao sagrar-se vitorioso, Bolsonaro superou os filtros de um sistema desenhado para afastar candidaturas como a sua. É o que a gente estava dizendo. O sistema não aceita. Jamais deixaria. É isso que o Reinaldo apostou. Não, o sistema não vai deixar jamais um cabra como esse. Ele venceu o sistema. Afinal, não é todo dia que um representante do baixo clero da Câmara é isso. Bolsonaro já foi um deputado brilhante, foi sempre do baixo clero, sempre de partidos nanicos. Famoso por insultar as pessoas e defender teses chocantes, sem estrutura partidária, nem tempo de TV, e sem dinheiro. Ele está esquecendo aqui que é o principal, né?
consegue ir para o segundo turno e derrotar um oponente menos destoante do mainstream da política. Na presidência, Bolsonaro continua insistindo em não seguir o roteiro da normalidade. É isso que as pessoas não entendem, né? Bolsonaro continua sendo o cara que sempre foi. Ele não apenas não se preocupou em montar uma coalizão parlamentar que dê sustentação a seu governo, como também parece muito pouco empenhado em aprovar medidas que poderiam contribuir para que a sua administração tenha êxito. Aqui eu não concordo com ele. As reformas estão passando. Está o maior burburinho. Nunca se viu assim um partido político se rebelar contra o presidente. E a Bolsa de Valores ontem bateu o recorde. Nunca tinha tido 106 mil pontos, nunca tinha batido nesse teto. Então a briga política está aí no meio do mundo, mas o Brasil continua. As reformas estão passando. Hoje, retoma a votação da reforma da Previdência. E tem um Congresso que não gosta a lei de abuso de autoridade. Aí se falava, a OCDE, está aí a OCDE, está dizendo, olha, não é só o governo, não é só o presidente, não é só o executivo. Isso que o Legislativo fez na aprovação da lei de abuso de autoridade, recebeu reprimenda lá do comitê da OCDE. Como é que vocês querem entrar aqui na OCDE se vocês fazem esse tipo de coisa? Vocês viam tão bem no combate à corrupção. Vocês, brasileiros que sempre foram vistos como corruptos, como lenientes em relação à corrupção, como um país que não punia, aí passaram a punir e chamaram a atenção do mundo para essa reviravolta e agora querem de novo voltar para o atraso. Como é que vocês querem vir para a OCDE com esse procedimento? Isso aqui é culpa do Bolsonaro? É culpa do Legislativo. É culpa de um bando de delinquentes, não estou dizendo todos, que há no Congresso e que esse bando teme ser alcançado pela Lava Jato. Essa é a grande verdade. E há também um bando no STF que está apostando na impunidade, que sempre aconteceu no Brasil. Então, se nós queremos ser um país moderno, sério, nós temos sim que combater a impunidade. E não é só em relação a nós, brasileiros, não. O mundo está também cobrando isso de nós. Aqui sim, não é em relação à soberania. Está só dizendo, é problema de vocês. Agora, vocês não pensem que vão entrar aqui neste clube tendo um retrocesso, já que você estava avançando e criando condições para fazer parte da OCDE. Vamos tomar um pouco de água aqui. São 6 horas e 24 minutos, a gente volta já. 101,1 Mega Semanão Maccabi com ofertas imperdíveis. Venha aproveitar. Certo, beleza, né, amigo? Tranquilo, amigo. Você compra kit completo com secador, prancha e modelador de cabelos por apenas R$ 59,90 à vista. É muito fácil comprar produtos e desejo na Maccabi. O nome dele, Maccabi, muito mais barato. Aniversário das óticas Agavision e quem ganha o presente é você. Quantos anos Comunicando você Pinton Moreno. Minha compra de qualquer produto nas óticas Agavision, você ganhou cupom para concorrer Muito boa, eu vou lá na função, só para montar no caso, tá roteando no Rio. Aí, quando eu pensar o carro, esse endereço lá. Óticas Agavision. A Promovi surpreende mais uma vez e lança pelo segundo ano consecutivo a maior premiação de Natal do setor funerário de todo o Brasil. Neste ano serão 15 motos Honda 0 km e mais 3 mil prêmios extra. A Promovi no ano de 2018 sorteou 12 motos e mais 1.000 prêmios. E mês de Natal serão 15 motos e mais 3 mil prêmios. Promovi, a maior do Nordeste com o melhor plano No Brasil, fone 3614-9234, 99403-3925. Diretor Daniel Freitas. Paraíso FM. Estamos de volta aí. Bom dia, Clésia Salles. Bom dia, Paulo Regis Porfírio, Luiz Marinho.
Um abraço para vocês. O José Basílio. O povo acha que o nosso presidente está acuado e sufocado. O PT quer sufocar nosso presidente para acabar de derrotar o país. Essa é a ideia do José Basílio. Um abraço também aqui no WhatsApp, 9616-1470, o Rodrigues de Itapipoca. Graças a Deus, os filhos de Bolsonaro devem ir para embaixadas, sim. E os filhos de Lula, os mega milionários do Brasil, deveriam ir para a cadeia, igual o pai. O Major Olímpio e outro nem cheira, nem fede. Bom dia para o Cides Klebeck, o Walter Lando Antônio Bezerra, o Paulo Nobre, e o Rodrigues de Itapipoca, falei, o Ronald de Souza. Luiz Edmar, quando você diz que a imprensa só bate no Bolsonaro, você está generalizando. É isso mesmo, eu estou generalizando, porque a imprensa está generalizando isso mesmo, batendo no Bolsonaro. Ele mandou aqui pelo Messenger, mais difícil de encontrar. Quando você diz que a imprensa só bate no Bolsonaro, você está generalizando. Conheço alguns que o defendem, inclusive você. Eu não sou imprensa, amigo, eu sou jornalista. Você está confundindo imprensa com jornalistas. É óbvio que tem muitos jornalistas que defendem o Bolsonaro. Agora, cita para mim um veículo de comunicação. Um só. A imprensa como um todo bate forte, e as principais, as mais fortes, bate com gosto. O Estadão talvez seja o mais neutro. Mas eu concordo, eu acho que tem que bater mesmo. Mas o que você não entendeu é que eu disse que esta imprensa, que viveu lua de mel com os candidatos para trás, não deu trégua para Bolsonaro. Na campanha, pré-campanha, na campanha e depois da campanha, ele no mandato. Eu na Folha de São Paulo fazendo 5 manchetes consecutivas na campanha sobre fake news. E fake news todos usaram. Mas as 5 manchetes da Folha de São Paulo foram contra Bolsonaro. Laranjal, de mulheres. Candidatura feminina. Todos os partidos se utilizaram dessa prática, fizeram essa prática, praticaram essa irregularidade. O foco é no partido do Bolsonaro. Pois é, o partido do Bolsonaro. Por isso que, puxa, toda vida é o partido do Bolsonaro. E nunca é o partido do Bolsonaro. Então, quando é uma coisa ruim, vai para o Bolsonaro, e a coisa boa não é. O Bolsonaro não manda no partido. Não manda no partido. Então, amigo, eu reafirmo e generalizo mesmo. A imprensa toda é contra o Bolsonaro. Jornalistas são diferentes. Jornalistas são diferentes. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Pois é, ainda sobre o PSL, o Ceará, né? Heitor Freire. Heitor Freire, candidato, deputado federal do Bolsonaro, traiu o presidente e sofreu retaliação. Então, ontem, com a chegada de Eduardo Bolsonaro à presidência do partido, presidência não, a liderança do partido, a presidência do Bivar, o Luiz Edmar está se desculpando pela ignorância dele. Tudo bem, está desculpado, amigo. Ele diz que eu sempre soube que radialista é uma imprensa radiofônica. Não é. Há o profissional e quando eu falo imprensa, amigo, e aí tu busca, vai ao dicionário, se for o caso, né? Mas eu entendo a sua ignorância. Às vezes até os jornalistas fazem essa confusão. Sem problemas, tá? Há jornalistas e a imprensa. Eu aqui não sou a Rádio Assunção. A Rádio Assunção pode ter um posicionamento, eu tenho outro. Nem eu falo do posicionamento da Rádio Assunção, nem a Rádio Assunção fala do meu posicionamento. Há um respeito profissional. Então, eu falo aqui pelo Luciano Clever. Não falo aqui pela imprensa. Sou radialista e sou jornalista, mas eu não sou a imprensa. Então, na reviravolta, chegou ontem a liderança do partido, todos os vice-líderes foram destituídos, entre eles o Heitor Freire. Teve mais, Lucas Fiuza, que foi presidente até ontem, era presidente do PSL em Fortaleza, e estava no cargo lá no Ministério do Turismo, indicado por Heitor Freire, foi destituído também, foi exonerado. Arledilson, nem todos batem, tem alguns que amanhecem e à noite puxando o saco. Exemplo, Record, todos que discordam são ignorantes. Não, foi o cara que disse que era, amigo.
Ele que pediu desculpa pela ignorância. Você que é arrogante. Pois é, estou falando dos grandes, dos grandes. A Record é uma exceção. Por isso que eu falei, eu generalizo. E eu nem sei, eu não sigo a Record. Estou falando dos veículos que eu acompanho com mais frequência, né? Os grandes jornais. Tá, bom dia para você, meu querido. Esse cara gosta de mim, eu não sei porque todo dia está aqui para comentar. Seja bem-vindo. Eu gosto das pessoas que também me fazem, que me provocam, né? Que fazem eu pensar melhor. Né? Isso ajuda a gente. Então, houve essa sequela. Já havia esse racha aqui no PSL do Ceará. O Heitor gravou o presidente, depois quis dizer que não gravou. No mínimo, colocou em viva voz, e já teve um deputado que disse que sim, que a gravação foi ele que fez. Pode até ser que tenham outros que tenham usado. Né? E uma coisa nova aqui, né, sobre a Lava Jato, Deltan. Lígia Dark Mendonça, parabéns para minha filha Fábia Karenina, que hoje estão aniversariando. Então, são duas ainda, Fábia Karenina e Fábia Karenina, que hoje estão aniversariando. A vocês, minhas filhas, felicidades, que a cada dia colham os aprendizados da vida para o engrandecimento do caminho, da caminhada. Beijo no coração de cada uma. Também o meu beijo para você, beijo carinhoso para as duas. E o André Limas mandando um bom dia. Então, ontem houve uma tentativa, tá? Há tempo que se fala nisso, de uma saída honrosa para o Deltan Dallagnol. Então, há 10 vagas na segunda instância, certo? Então, hoje o Deltan Dallagnol está na primeira instância. Então, ele é procurador da primeira instância. Abriram-se 10 vagas, o conselho abriu essas 10 vagas, e ele foi convidado. Certamente, uma das vagas seria dele. E ele disse que não. Abriu mão, vai continuar por aqui. O procurador Deltan Dallagnol, chefe da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, encaminhou nesta segunda-feira ofício ao Conselho Superior do Ministério Público, afirmando não ter interesse em concorrer a uma promoção dentro da instituição no momento. Ele podia disputar, caso não recusasse, uma das 10 vagas em aberto nas procuradorias regionais da República, 9 em Brasília e 1 em Porto Alegre. Com a manifestação de desinteresse, Deltan deve permanecer em seu posto atual na capital paranaense. Pois é, ele mantém-se, né? Abre mão da promoção e vai continuar com a missão que ele tem, né? Muitos querem derrubar, muitos querem tocar fogo no cara, querem tocar fogo na Lava Jato, e ele está aí. Aliás, ontem eu fiquei devendo a vocês, e eu vou falar, só ver o que eu tinha clipado mais aqui de hoje, que eu quero falar da uma entrevista de um jurista estrangeiro, que no primeiro momento criticou o Moro e depois voltou atrás. Interessante o que ele faz, né? E muitos falam muito mal do Chile, até frescando, né? E hoje a própria charge da Folha de São Paulo é o Guedes, e colocando a plaquetinha de Chile no lixo, que o Guedes falou durante muito tempo que o Chile era um exemplo. E veja só o que é o Chile hoje, né? É o Joel Pinheiro da Fonseca dizendo que o Chile somos todos nós, não é só o Chile. O Chile não é um candidato óbvio para protestos violentos e saques em larga escala. É o IDH mais alto da América Latina. E é a economia mais rica. A desigualdade é alta para os padrões da OCDE, mas não aberrante para padrões do continente. Segundo a CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, está abaixo da média latino-americana e vem caindo ao longo dos anos. País bom de se viver, né? O Chile tem as melhores notas do PISA, estudantes, né? Exame de avaliação estudantil de diversos países na América Latina. Tem estabilidade política, democracia sólida, com alternância de poder e boa forma econômica. No quesito corrupção, está entre as melhores pontuações no ranking da Transparência Internacional no continente. Perde apenas para o Uruguai. Há problemas ligados à oferta de água? Sim, mas a cobertura de saneamento básico chega a quase 100% da população. Compare isso às maravilhas do sistema estatal brasileiro, em que a metade das pessoas não tem coleta de esgoto. Muito se fala da crueldade da aposentadoria chilena, outra possível causa da revolta popular. Por coincidência, na semana passada tivemos a publicação do Melbourne Mercer Global Pensions Index de 2019, um ranking comparativo dos sistemas previdenciários de dezenas de países.
Nele, a nota da Previdência chilena é B, superior ao C, a brasileira, num conceito que inclui diversos componentes. Quando avaliado apenas pelo componente social, a Previdência chilena realmente deixa a desejar, perde inclusive para o Brasil. Mesmo nesse quesito social, contudo, o Chile está próximo da Colômbia e acima de países como o México e a Argentina. Não é um ponto negativo fora da curva. Então, não é por causa desses protestos que o Chile deixou de ser uma boa economia, deixou de ter o melhor IDH da América Latina. O Enclipado Ibovespa fecha acima de 106 mil pontos pela primeira vez. Mais dinheiro na economia, já. O FGTS e o 13º do Bolsa Família vão injetar 14 bilhões e meio para o Natal. Sinal de que teremos um bom Natal por aí. Outra notícia é que estou lendo mais um pouco rápido do que eu falei para voltar para a entrevista do Matthew Stevens, ontem na Folha de São Paulo. Supremo sofre pressão para manter segunda instância. E essa pressão está vindo popular. Os caminhoneiros ontem, essa semana, fizeram uma pressão forte contra a impunidade, porque muita gente está vendo isso, que o Supremo quer, e hoje tem um artigo, tem um cearense, no jornal Povo, o Supremo vai rever, presunção de inocência. Ele faz isso aí para jogar areia nos olhos da gente. A presunção de inocência em relação a provas. Você é presumido de inocência até que se prove o contrário. Quando tem condenação na primeira instância e na segunda instância, já foi provada a sua culpabilidade. Não tem mais presunção de inocência a partir daí. E o advogado sabe disso. Sabe mais do que eu. A terceira instância, a partir da terceira instância, não se observa mais a prova. Vai haver a questão de direito, de justiça. Se houve algum problema processual, se foi ferida alguma lei. Mas as provas estão lá. Então, a presunção de inocência é isso. Você é considerado inocente até que se prove o contrário. E a prova, quando teve a condenação, houve a prova. O recurso, depois da segunda instância, é para questões outras, não de materialidade, não de autoria do crime, não relativa à prova, não se considera mais prova a partir daí. E é isso que o Supremo quer que faça valer, numa interpretação enviesada da Constituição, quando diz que ninguém é considerado culpado até o último recurso. E diz lá que pode ser preso por questão provisória. É uma contradição enorme. Isso quer dizer que um cabra que é condenado fica solto. Condenado na primeira instância, condenado na segunda instância, fica solto. E um cara que não teve nenhuma condenação pode ir para a prisão. Como é isso, produção? Como é que é essa contradição na Constituição? O Eduardo Cunha está preso mais de 1 ano. Não teve condenação em segunda instância para ele. Aí nós teremos esse caso. O Lula condenado em segunda... Se o STF decidir isso, o Lula condenado em segunda instância e vários outros condenados em segunda instância serão soltos. E alguns que nem condenação têm vão continuar presos. Que é isso? Como se faz isso? O Arledilson insiste, né? A nova política de Bolsonaro, Heitor, como não apoia o filhinho, perdeu o cargo no governo federal. Hoje, na indicação do governo federal por políticos, são iguais aos petistas. Heitor perde cargo no Ministério do Turismo. O ministro do Turismo indiciado, aí dá 1 milhão de kkk. Eu não vejo a graça nisso. Isso é política pura, meu irmão. Eu não entendo kkk. Bom dia para a Lígia Mendonça, obrigado, está mandando um abraço. Nilton Mourão, José Otávio. Então, hoje, né, retoma lá a situação do Supremo, que é fazer valer que só os bandidos só serão presos se por acaso houver. E só o bandido rico.
Os bandidos pobres são condenados na primeira instância e não recorrem. Não tem advogado nem para recorrer para a segunda instância. E ali o trânsito em julgado vai se dar. Porque a gente imagina, o trânsito em julgado é quando passa pela última? Não. Quando não tem mais recurso. Cessaram os recursos. Então, o cara é condenado em primeira instância, o ladrão de galinha é condenado em primeira instância. Ele pode recorrer. Não tem advogado, não tem conhecimento da lei. Não recorre, perde o prazo. Adeus. Morreu, Maria Preá. Ali a sentença é transitada em julgado. Então, é uma coisa que vai ajudar os ricos, quem tem ricos, advogados ricos. Não à toa está lá, cheio de celebridades de advogados, que ganham muito dinheiro com isso. Que querem permanecer. Quanto mais recursos, para ele, melhor. Cada recurso, mais uma grana. Bolsonaro está do outro lado no país, está de cabeça para baixo. Né? Inventaram a crise, diz Bolsonaro em Tóquio. Foi por isso que ele disse isso. Né? Em viagem oficial, o presidente afirma que PSL tem muitos novatos e que discussões irão cicatrizar naturalmente. É verdade. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que houve um bate-boca exacerbado entre integrantes do seu partido, o PSL, mas que deixará feridas cicatrizar naturalmente. Discussões entre os parlamentares nos últimos dias envolveram até mesmo os filhos do presidente, o vereador licenciado Carlos Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro. Apesar que, aliás, o rapaz aqui, ele insiste muito em kkk, aí não vê a realidade, não vê as coisas. Não era para botar o Eduardo Bolsonaro, era para tirar o Valdir. O Eduardo Bolsonaro era o nome de consenso da turma que queria tirar o Valdir. Expliquei isso ontem para cá. Mas tem as pessoas que insistem no kkk e não no pensar. O Eduardo Bolsonaro estava se preparando para ir para a embaixada, nem sei se vai mais. Né? O Bolsonaro está dizendo, rapaz, tem que ficar, porque o partido nós temos que dominar o partido. Isso é política. Isso é política. É o poder, a disputa pelo poder. É muito bobo achar, não, a nova política não vai ter, um bocado de coisa para fazer. Tem que continuar fazendo política. E a política é o exercício do poder. Não de ser injusto. Mas o cara que trai vai ficar comigo? E não era porque fosse a favor de Eduardo, era contra Jair Bolsonaro. O líder do partido, medíocre, fez obstrução na medida do governo, da reforma administrativa. O rapaz do kkk não entende, não sabe. Ignorância, né? Não tem tempo para ler. E eu tenho um dever, de ofício de ler essas coisas. Ele não. E é por isso que a gente está aqui, porque ajuda as pessoas a pensar, a se informar. Cadê o Hélio? Ficou de ligar hoje, né? Até agora não. Deve estar dormindo, né? Lá em Brasília, né? Mas é isso. Então, o Eduardo foi uma tentativa de retirar os caras que estavam contra. E o Heitor Freire se colocou contra o Bolsonaro. Todas essas pessoas, senhor kkk, se elegeram às custas do Bolsonaro. Quem era Heitor Freire? Para ter a votação que teve. Quem era André Fernandes? Se bem que o André tinha muito mais visibilidade, né? Porque ele já estava nas redes sociais, tinha começado antes, até sem conotação política. E depois foi para a política. Quem era Heitor Freire? Para ter a votação que teve. Quem era o major, aí os tal. Agora eu te digo quem era Eduardo Bolsonaro. O mais votado de toda a história, o deputado mais votado de São Paulo, e fatalmente do Brasil, porque é onde tem mais votos lá, de toda a história brasileira, Eduardo Bolsonaro. Tem um vídeo aqui que ele relata o negócio da SPS, viu? O André Lima, Luciano, que tal? O Cironel foi repreendido por Camilo Santana numa declaração que fez o jornal Estado de São Paulo. Eu falei sobre essa entrevista ontem aqui, eu passando, né? Em que o Camilo disse, né? O Camilo é um cara diferente. Nós temos dois caras que são Ferreira Gomes, foram colocados tanto na Prefeitura de Fortaleza, quanto no governo do Estado. E é óbvio que eles só chegaram lá, de novo, só chegaram lá com a unção dos Ferreira Gomes. Quem era? O prefeito Roberto Cláudio. Era um deputado de primeiro mandato, depois que quase se elegeu com menos de 30 mil votos. Aí se elegeu depois no segundo mandato, já com apoio. Foi presidente da Assembleia com apoio e foi ungido a candidato pelos Ferreira Gomes, na disputa com o Elmano. E se reelegeu.
Camilo Santana era um deputado normal, e foi secretário antes, e depois chegou ao governo do Estado. Não teria os votos necessários no primeiro mandato para se eleger, foi com apoio dos Ferreira Gomes. A diferença é que entre Camilo e Roberto Cláudio, o Roberto Cláudio tinha uma certa... Outro dia houve um simbolismo de subserviência de um vereador que parece que quis beijar os pés do Roberto Cláudio. Então, entre os dois, Roberto Cláudio seria, digamos que, os dois são competentes, não há dúvida. A diferença é que o Camilo tem mais independência. Não sei se chamaria o Roberto Cláudio de subserviente, mas ele é muito, né, genuflexo aos Ferreira Gomes, faz tudo de acordo com o que está ali. Tanto que na campanha, na última campanha, o Camilo honrou o seu compromisso, né, e ficou do lado do Eunício. E o senhor Roberto Cláudio, que tinha verba travada, que foi destravada, ele foi ao gabinete de Eunício pedir apoio. Quando chegou na campanha, ele recebeu as ordens do Ciro Gomes e votou contra Eunício. E Eunício foi derrotado como eles queriam. Camilo não. O Camilo é fiel, é leal, mas tem autonomia intelectual. Então, de vez em quando, ele diz, olha, o meu partido é assim, o meu partido é o PT. Embora ele seja o mais Ferreira Gomes do que petista, né? Ele até contra o figurino dos petistas, o estado do Ceará, embora tenha decrescido no último ranking, né? Mas é um dos melhores ainda no cenário de saúde fiscal. Coisa que o PT não gosta muito disso, o PT é contra isso. Aí ele vai e diz, olha, não, o Ciro realmente a estratégia está errada. Eles acreditam que o Ciro está na sinuca, por isso que eu acho que o Ciro está fora. Porque, segundo o Camilo, e eu concordo com o governador, Ciro só terá condições de ir para frente numa candidatura presidencial se tiver apoio do PT. Só que o Ciro fica batendo no PT. Por quê? Nesta última eleição, que havia um forte sentimento antipetista, o Ciro foi prejudicado. Por causa da ambiguidade dele, o morde e assopra do Ciro em relação ao PT, em relação ao Lula. Uma hora bate, uma hora sopra. Uma hora elogia, outra hora mete o cacete. Mais recentemente, talvez por essa compreensão de não, o PT jamais vai me apoiar. Aí é o drama, né? Sem o apoio do PT, ele não é, digamos, um candidato que possa, né, chegar lá, que tenha substância. Ele, por outro lado, acha que o PT jamais vai apoiá-lo. Por que o PT preferiu apanhar com o Bolsonaro a vencer com o Ciro? Porque o Ciro iria fazer sombra. O Ciro é muito competente. O Ciro iria fazer sombra administrativa e política ao PT. Mais que Bolsonaro, Lula, Ciro é que mataria politicamente tanto Lula quanto o PT. Eu acho que o PT tem essa compreensão. E o Ciro deve ter a compreensão de que ele precisaria mesmo do apoio do PT. Mas já caiu a ficha de que jamais terá. Porque em toda essa história, e a idade do Ciro vai, todo dia, né, vai crescendo, e em toda essa história é uma história de trairagem do PT contra o Ciro. Gente, está correndo. E eu queria falar sobre o cara, rapaz, na Folha de São Paulo de ontem. Na primeira vez, assim que houve o vazamento, ele foi logo dizendo que, olha, não é possível, realmente está errado, e depois ele voltou atrás. No primeiro momento, chama-se Matthew Stephenson. A Lava Jato não é só a operação, mas um estado de espírito. Professor de Harvard que recuou de críticas a Sérgio Moro e a procuradores, defende que a operação seja catalisador de reforma. Então, quando teve o vazamento criminoso lá do Intercept, ele foi lá fora, foi ouvido e criticou tanto o tanto o Moro quanto os procuradores. Aí, pergunta, né? O que fez? Depois ele recuou. Percebeu que não tinha nenhum problema, que Moro estava correto, que os procuradores estavam corretos. Aí agora, na Folha, a Folha pergunta, o que fez o senhor recuar na crítica às mensagens trocadas entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol? Ele responde, quando vi a reportagem inicial em junho, tive uma reação negativa, muito forte, em relação às interações privadas entre o juiz e o procurador.
Pelo que estou familiarizado nos Estados Unidos, está falando do ambiente americano, né? Me pareceu claramente impróprio. Então, refleti um pouco mais, li o conteúdo e aprendi com colegas brasileiros sobre como os procedimentos funcionam no Brasil. Lá, no figurino americano, e é por isso que o Intercept também achava isso, né? Era uma aberração isso que era essa interação entre procuradores e juízes, mas não é o caso do Brasil. Recuei porque concluí que o meu julgamento inicial foi precipitado, a grandeza do cara, né? E que os problemas levantados eram mais complicados. É o repórter. Vamos supor que esse tipo de comunicação entre juízes e procuradores seja comum no Brasil. Isso torna a situação ética? Cara, né? Se é consistente com os códigos de ética, não tenho certeza. Eu tenho que ver também o código de ética brasileiro, né? Se é o comum, se é normal, então não é contra a ética, né? No sentido geral, acho que é problemático ter esse grau próximo de comunicação entre os procuradores e os advogados e os juízes. Também acho que pode haver um problema estrutural com os procedimentos criminais no Brasil. O juiz sempre ouve tanto procuradores quanto advogados. Por isso que se fala muito tanto da expressão de embargos auriculares. É sempre o advogado que vai falar com o juiz. E nunca se fala muito disso. Aí quando é um procurador, aí não, o mundo cai, né? Você tem um juiz que precisa trabalhar muito perto da acusação, no contexto de acompanhar a investigação, mas que também vai precisar mudar de papel e se tornar um árbitro neutro. Acho que algumas dificuldades que surgiram têm menos a ver com o juiz Moro como indivíduo e mais com essa estrutura, a estrutura brasileira. As evidências sugerem motivos para se preocupar e talvez a necessidade de reformar as práticas que separariam os papéis com mais clareza. É por isso que agora o senador sobralense, o Cid, está tentando isso, né, de propor numa reforma que tem a figura do juiz de instrução, como tem lá o americano, né? Porque essa é uma balela dizer que o juiz não participa da investigação. Toda hora em que o juiz autoriza a quebra de sigilo, ele está participando da investigação. Quando ele autoriza prisão preventiva, ele está participando da investigação. Quando ele autoriza mandado de busca e apreensão, tudo isso ele está participando da investigação. Mas é possível levantar questões sérias sobre essa investigação sem concordar com a narrativa de que foi uma perseguição política. Olha a seriedade do cara, né? Aí vai o repórter. O senhor acredita que as mensagens poderão ser usadas por políticos acusados de corrupção para descredibilizar as instituições? Ele responde, já está acontecendo. Há investigações em curso contra pessoas próximas a Jair Bolsonaro, incluindo seu filho. Não me surpreenderiam que apoiadores de Bolsonaro tentassem descredibilizar o Ministério Público. Tem acontecido. Isso é preocupante, porque para combater a corrupção é preciso construir instituições que tenham credibilidade, legitimidade e autonomia. Nisso, o Lava Jato foi para ajudar o Bolsonaro. Para defender Lula, existe essa campanha, isso é o americano dizendo. Para defender Lula, existe essa campanha de descredibilização da acusação do judiciário. Não só acho que essa narrativa não é verdade, mas me preocupo que propagá-la terá consequências destrutivas a longo prazo. Ao repórter. Há um ano, o senhor escreveu um artigo sobre a possibilidade de Bolsonaro se eleger e atacar as instituições que combatem a corrupção. Recentemente, ele quebrou uma tradição e escolheu para a Procuradoria-Geral da República um nome que não estava na lista tríplice. Também tentou intervir na Polícia Federal. Esses são sinais de que previa. O repórter, né, como o cara não compreende, diz tradição. Ele não é contra a lei não permite isso. E que tradição é essa? Quanto tempo tem isso? Né? Sim, responde o cara. Bolsonaro é familiar. Vemos líderes como ele em vários países. Ele vem dizendo, sou um cara firme, vou limpar a corrupção. Não sou como aqueles outros políticos. Então, porque era tudo pessoal, tudo sobre ele tem tendências anti-institucionais. Não demoraria muito até minar essas instituições. Você precisa reconstruir.
instituições que têm autonomia. Esse tipo de coisa eu achei que um político como Bolsonaro não toleraria. Tanto da esquerda quanto da direita parece haver ataques a instituições. O PT, fora do poder, faz isso mais retoricamente. Bolsonaro está fazendo isso institucionalmente, usando sua autoridade para fazer coisas que não são tecnicamente ilegais, mas que desafiam normas estabelecidas há tempos. Que normas? Escolher na lista tríplice não é norma. Vai ver que o cara errou aqui na tradução, o cara se perdeu, não tem norma. Para dar a ele ou a aliados mais controle sobre as instituições de justiça. É longa a entrevista, mas isso aqui já é o básico, né? Para falar sobre isso daí, né? O senhor defende que a Lava Jato só terá um impacto em longo prazo se funcionar como catalisador para uma agenda de reformas. Qual o legado da operação até aqui? Nos últimos 5 anos, a Lava Jato foi tão central na discussão pública que pode parecer que a corrupção sempre vai estar ali na frente do debate. Isso não é verdade. Nossa preocupação é que, embora a Lava Jato tenha resultado em condenações, pode não haver um impacto a longo prazo se esse último período não se encaminhar do jeito certo. A Lava Jato não é só a operação, mas um estado de espírito. É isso que essa leitura do cara que está correta. Não é exatamente uma operação. É algo que mudou na cabeça da sociedade brasileira. Não é uma operação jurídica, judiciária, política ou policial. Não. É a sociedade brasileira que albergou, que acolheu, que abraçou, que não aceita mais a impunidade. E aí a gente vê agora 2 movimentos fortes. Um no legislativo, que é a lei de abuso de autoridade, e a outra do STF, que foi pautado agora porque o senhor Toffoli tem certeza de que passará, de que o Lula pode ser solto, de que a Lava Jato pode ser combatida. E a sociedade não aceita. Aliás, já tem um movimento aí pedindo para que alguns dos ministros aí peçam vista. Porque essa atual composição vai sim votar pela impunidade. E se houver um pedido de vista, pode ser que até lá, alguns ministros aí, já no crepúsculo, né, da sua magistratura, saiam e entre pessoas mais antenadas com esse sentimento, com esse estado de espírito que é da Lava Jato. Bom dia para o Enio Dias, mandando um abraço. Flávio Cavalcante, sou seu ouvinte, um abraço. Rosana Santos, André Lima, Luciano, o Ciro é sujeito inteligente, mas seu maior defeito sempre foi seu desequilíbrio. É isso mesmo. Quem mais está falando aqui? Sandra Cabral também mandando um abraço para a gente. São 6h59. É hora da gente desfazer a conexão entre a Rádio Assunção Cearense, em Fortaleza, AM, e a FM Paraíso, em Sobral. Aí, em Fortaleza, continua aí na programação o nosso querido Carioquinha e a sua fiel escudeira Letícia, grande produtora aí que ajuda esse rapaz, grande talento do Rádio Cearense. E aqui, não menos talentoso, retoma o comando o programa De Olho na Cidade, o grande comunicador Assis Nascimento, ao lado do nosso querido Ricardo Gomes. A todos vocês, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Se Deus quiser, Luciano Kleber retorna amanhã aqui no microfone da Paraíso FM em Sobral e em Fortaleza.